Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Gustavo, eu sou aluno da faculdade Microlins, né? Estou aqui apresentando o nosso projeto, o nosso podcast do Grupo 44, né? E o nosso tema hoje vai ser sobre crises e desastres ambientais. Trouxe a nossa convidada, a Sandra, que é historiadora e tem uma página no Instagram muito legal chamada Se Liga na História, onde ela destrincha e fala um pouco mais sobre essas curiosidades e fatos históricos. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gustavo, agradeço aí pela participação. É um tema muito atual, né, e muito importante também de ser falado e ser debatido hoje em dia. Uma coisa bem legal que a gente vai falar sobre hoje, né, vai ser algumas curiosidades a respeito sobre essas questões ambientais. Então, recentemente está em alta os acontecimentos que aconteceram ali no Rio Grande do Sul, né? A gente vai falar um pouquinho mais nesse primeiro momento, né, as nossas impressões e o que a gente consegue aprender com essas questões. A gente sabe que crises ambientais no Brasil não é uma coisa recente, então principalmente relacionados à mineração, a deslizamentos, a enchentes, a gente tem acontecendo. Então, quem não se lembra daquele grande desastre em Teresópolis, Petrópolis com enchente? Então, a gente sabe que é uma coisa recorrente, né, Sandra? Com certeza. Até também a questão das barragens que se romperam há algum tempinho atrás, né? Então, Sandra, o que você pode nos dizer para a gente, né, dessa parte de história a respeito das crises ambientais? Historicamente, o Brasil, será que ele é um país com bastante catástrofe, com um perfil, né, ali com reincidências, né, de catástrofes ambientais? Então, Gustavo, o que acontece? Para a gente analisar isso da melhor forma, historicamente falando, a gente sabe que a partir da Revolução Industrial, com a emissão de poluentes, isso impactou grandemente a questão ambiental. E no caso do Brasil, nós sabemos que tem muitas indústrias lançando muitos poluentes e que sim, né, traz aí um impacto bem grande. Isso a gente pode até ressaltar a questão até do estado de São Paulo, né, que tem várias questões ali. O próprio céu de São Paulo às vezes fica bem pesado com a questão de poluentes. Tentaram resolver isso até na questão do rodízio, né, dos veículos, para tentar eliminar aí, essa emissão de gás. Mas realmente a gente percebe que já está havendo uma preocupação no sentido de Brasil, né, em relação a esse acúmulo de poluentes e, de certa forma, está havendo sim algumas políticas para tentar pelo menos amenizar isso. Como eu falei, exemplo, né, os rodízios aí veiculares do estado de São Paulo, né? Na questão, Gustavo, você ressaltou uma coisa muito importante, né? Que até em uma das questões, né, de problemas ambientais vem a questão das enchentes, que mais à frente a gente vai falar um pouco sobre a questão do Rio Grande do Sul, e a gente também tem que atribuir a ação do homem à questão ambiental, porque às vezes a pessoa fala assim, que triste, teve essa questão, o meio Acha que é o ambiente... acaso, né, que acontece? Bem isso, uma fala bem importante. Acha que é o acaso, e nada acontece ao acaso. Nós temos participação ativa do que hoje está ocorrendo. Um exemplo, enchente. Muitas pessoas jogam para a responsabilidade integral para as políticas públicas, mas muitas das vezes a enchente acontece na sua rua porque jogaram um sofá, né, um descarte totalmente irregular e consequentemente vai trazer sim um problema. Então, historicamente falando, a gente vê a nível mundial a questão da Revolução Industrial, que realmente trouxe um impacto bem grande, né, infelizmente negativo, na questão ambiental, na emissão, né, daquele vapor totalmente ali, nocivo à questão ambiental. Então, historicamente, não só no trato, né, das pessoas e como as pessoas têm que tratar o seu lixo no nosso dia a dia, também é uma questão muito maior, que é a questão industrial, a necessidade de produzir cada vez mais, mas não acompanhar no mesmo trato, né, a questão ambiental e como isso não impactar a vida das pessoas. Exatamente, e é uma questão que é super atual. A tendência do mercado hoje em dia é falar sobre ecologia, é falar sobre ambientalismo, mas é uma conversa que a gente já tem há muito tempo. Então, quem não se lembra na escola de ter estudado a Revolução Industrial, ter visto aquelas estátuas na Europa que com a chuva ácida, as emissões de poluentes no céu acabam corroendo as construções, né? E quando a gente acaba falando dessas questões de crises ambientais,
como muito bem colocado, Sandra, não tem como a gente desconectar a ação do homem, né, e a industrialização, porque quase sempre essas tragédias estão ligadas, né, à industrialização, à indústria e à fábrica. Então a gente pode citar um dos grandes exemplos que foi o rompimento das barragens lá, né, de Brumadinho, onde a ação da mineradora tem total relação com aquela crise que até hoje afeta o ecossistema. Né? E sem falar dessa ação que é uma ação direta do homem, tem essas ações que acabam sendo indiretas, que com o tempo acabam acontecendo. Eu, por exemplo, que sou do interior de São Paulo, estou acostumado já em dias de chuva saber que vai ter enchente, né? Saber que vai encher o córrego, que vai lotar e que você vai ter que arregaçar as mangas, a calça e sair com 3, 4 horas de trânsito. Isso é uma coisa que é quase cultural, né, para algumas regiões, né? Então vai chover, vai ter ali uma mudança climática, vai ter um problema ali. E a tendência desses problemas é só piorar à medida que a exploração da natureza vai acontecendo, né, de forma, por exemplo, não responsável, e também como os centros, as cidades, elas vão crescendo, vão se expandindo, né? Então, por exemplo, essa questão, né, por exemplo, de saneamento, né, de enchente que acontece em grandes cidades, é uma questão também de planejamento e estrutura da cidade. Então, quando uma cidade ela não é muito bem planejada, ela acaba crescendo, aquela expansão urbana irregular, isso acaba ocasionando em desastres. Um outro lembrete também foi dos deslizamentos que teve aqui no Rio de Janeiro, né? Sim. Então, encosta desabando com casa, desaparecidos, essas questões de soterramentos, infelizmente, acabam não sendo incomuns no Rio de Janeiro, que é uma cidade, por exemplo, que o que mais tem é construções e expansões urbanas que são irregulares, né? Então, por exemplo, isso aconteceu recentemente na cidade de Niterói, já aconteceu em cidades do Rio de Janeiro, né, em comunidades que são construídas, vão se expandindo em encostas, né, e essa falta de planejamento, falta de infraestrutura, falta de ação também de planejamento tanto humanitário do governo, da infraestrutura das prefeituras, acaba ocasionando nesses desastres. E até, Gustavo, um ponto bem importante que você ressaltou, que quando a gente pensa assim, em tragédias ambientais, a gente pensa o quê? Na enchente, a gente pensa, né, na questão dos poluentes, né, que inclusive muitas pessoas às vezes desenvolvem crises de rinite, problemas pulmonares, né, por conta disso. Mas a questão que você bem citou, essa questão das construções irregulares em áreas não apropriadas para moradia. E aí entra numa questão muito divergente entre a pessoa não pode morar naquele espaço, porque se der uma chuva, né, vai ter todo aquele risco de morte, mas ao mesmo tempo, já que tem pessoas ali morando, estruturando a sua vida ali, as próprias políticas públicas, eles acabam colocando, às vezes, um básico, um saneamento, uma luz, uma forma mínima daquela pessoa viver. Quer dizer, eu não posso morar aqui, não deveria, mas já que eu estou morando, tenho condições mínimas para isso. E cada vez mais esse sistema irregular de moradia vai aumentando e ocasionando aí grandes probabilidades de ocorrerem novas tragédias por conta desse não poder, mas assim vamos abrir concessões para que isso de certa forma aconteça, né? Exatamente. E vale lembrar que no Brasil já existem políticas públicas e inclusive leis, né, que pensam exatamente nesse tipo de situação de moradia de risco, né? Então, por exemplo, uma mudança, uma ação que o governo do Rio de Janeiro acabou fazendo quando teve aquela tragédia no Morro do Bumba, foi estar passando a regularização nessas construções, né, e estar auxiliando as famílias que moram em áreas de risco a estarem trocando ali de lugar. Então, o governo ele já trabalha com diversos incentivos para aquisição de moradia, né? Então, a gente só precisa focar isso mais, né, nessa questão das crises. Quando a gente fala de crise ambiental, e é o tema desse podcast, é uma junção de vários fatores. Tanto fatores econômicos, tantos fatores socioculturais, quanto fatores, por exemplo, também naturais. Então, uma crise ambiental, quando ela ocorre, é uma junção de vários desses fatores. Tanto da ação do homem, tanto de problemas, por exemplo, que são culturais, que são sociais, que vão agravando esse problema, que vão, né, a longo prazo gerando essas questões,
né? E claro, em último caso, está sempre ligada, né, essa questão econômica. Então a exploração direta do homem na natureza, esses fatores econômicos são sempre ligados também ao fato dessas crises, né? Então, às vezes, a gente tem que também se atentar ao fato que o Brasil ele é um país que se industrializou tardiamente e é um país, por exemplo, que a maior parte, né, da sua industrialização é voltado para a parte agrícola, voltado para o agro, e isso impacta diretamente na natureza. Então, a gente é um país que trabalha com os produtos naturais, produtos derivados da natureza, e a gente explora isso numa velocidade que às vezes acaba prejudicando a nossa própria estadia. Então, a gente tem que estudar, né? Saber até que ponto a gente pode usar, né, do meio ambiente para o nosso próprio ganho, né? E o quanto disso que para o nosso próprio ganho se reverte também em danos para nós mesmos, né? E com responsabilidade, né, Gustavo? Exatamente. Porque, às vezes, assim, como você até citou, a gente atribui a responsabilidade ao outro, mas dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, a gente também pode ter medidas, como vamos separar o lixo de forma adequada, né, o que pode ser reciclado, a gente coloca para reciclagem, economizar no uso do papel, economizar o uso da água. Então, são medidas que às vezes a gente acha que a nossa contribuição não vai ser tão significativa, mas cada um fazendo a sua parte, né, fazendo o descarte correto do lixo, né, tudo isso auxilia grandemente aí para que nós possamos também diminuir esse impacto ambiental. Até mesmo a questão, Gustavo, não sei se você se recorda, que existia muita queima de lixo, né? As pessoas Sim. às vezes colocavam seus lixos ali no quintal. Ainda é muito comum. E ainda é comum. E imagina também, né, o impacto ambiental que se cada pessoa tiver essa prática dentro de casa. Então, atribuir a responsabilidade a nós mesmos, né? Exatamente. Gente, vale lembrar que reduzir a emissão de poluentes na atmosfera, né, reduzir, por exemplo, a quantidade de descarte de lixo, essas coisas Sim. são pautas que são muito importantes, né, e elas precisam ser discutidas com urgência. E a gente também sabe que devido ao contexto do Brasil fica muito difícil a gente passar uma pauta ecológica, passar uma pauta, por exemplo, de meio ambiente, quando tantas pessoas aí, na verdade, ainda estão preocupadas em conseguir o próprio sustento, preocupadas com a autossustentabilidade, com a questão da fome, questão da empregabilidade. Então, o Brasil, sendo um país com desigualdade, sendo um país ainda muito pobre em relação, por exemplo, à Europa, que tem uma pauta muito mais avançada do que a gente aqui nesse sentido, a gente entende que tem essas dificuldades, mas ainda assim a gente não pode deixar de falar desse assunto, que é uma das coisas mais importantes para se discutir, que qualquer país, qualquer lugar, qualquer nação, é uma questão de interesse humano. Então, a sobrevivência humana dos próximos séculos depende da gente fazer uma mudança drástica agora, na forma como a gente está vivendo, na forma como a gente se relaciona com o nosso planeta, né? Esse primeiro bloco a gente vai encerrar por aqui e no segundo a gente vai discutir um pouquinho mais a respeito sobre essa questão das enchentes, né? Que é o grande elefante na sala, é o que está acontecendo hoje no Brasil, essa questão da enchente, e não é a primeira vez que isso acontece, né, Sandra? Não é. Historicamente falando, já ocorreu em outro momento, no estado do Rio Grande do Sul, inclusive, e é uma pauta que acredito que, diante da dimensão, né, do ocorrido atual, né, da questão das enchentes, tem que se ter um olhar muito crítico e muito prático no sentido de tomar posições e ações que realmente esse tipo de coisa não aconteça mais, né, Gustavo? Exatamente. Então a gente entra para falar sobre o Rio Grande do Sul no próximo bloco. Então, valeu, pessoal!